a gente está aqui de novo com a Mônica Mongelli, nossa palestrante, que está conversando com a gente sobre as paisagens culturais. Bom, vocês que estão acompanhando agora aqui já devem ter assistido a primeira parte da palestra da Mônica, e agora ela vai continuar desenvolvendo com alguns exemplos de aplicação o que é esse conceito de paisagem cultural, principalmente a paisagem cultural brasileira. Então, fiquem aqui com a gente, acho que é um assunto muito interessante, muito inovador e que tem a ver diretamente com a nossa vida e a relação que a gente tem com os lugares onde a gente vive. Bom, para quem está chegando agora, a Mônica Mongelli é arquiteta e urbanista pela Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado também em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, a UNB. Atualmente ela é servidora efetiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e coordenadora de paisagem cultural, além de coordenadora de identificação e reconhecimento no Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, o DEPAN do IPHAN, até os dias de hoje. Então, mais uma vez, bem-vinda, Mônica, obrigada pela disposição de estar aqui com a gente, a comunidade UFOB, as escolas do oeste da Bahia, e o nosso evento está, com certeza, muito prestigiado pela sua participação. Bom, sem me demorar aqui, eu te passo a palavra e vou fechar aqui o meu microfone. Bem-vinda. Tá certo, eu agradeço também o convite, viu, Ana? É um prazer falar sobre patrimônio também, e é um prazer ter uma espécie de diálogo, ainda que eu não veja, né, as pessoas que estiverem assistindo essa palestra, não possa conversar com eles. Eu espero que o material esteja disponível, e assim, deixo os meus contatos também, quem quiser conversar, estou à disposição, porque falar sobre esse tema, na verdade, eu acho que ele já abre portas, né, e a gente do patrimônio, na instância federal, né, que é o que eu estou também, né, representante do Estado, na verdade, relacionado ao Ministério, porque o IPHAN é uma autarquia, né, que tem legislação para patrimônio, tudo. Então, na verdade, o trabalho nosso se fortalece com essa aproximação das universidades, da comunidade, conforme a gente difunde, divulga, promove os assuntos do nosso campo, né. Então, eu agradeço muito o convite, a lembrança, a oportunidade de falar sobre esse tema, que nem sempre todo mundo dá atenção e que é tão importante, né, e fico à disposição para o que for necessário. Sem mais delongas também, então cumprimento a todos que estiverem assistindo, espero não falar demais para não cansar todo mundo, e vou partir para a minha apresentação aqui também, esperando que tudo dê certo. Vamos ver, sou meio ruinzinha de tecnologia, é sempre um desafio, mas espero que dê certo. A gente já fez uma, né, essa deve ser mais fácil. Será que está aparecendo para vocês? Sim. Nós vemos. Que bom, ótimo. Então, vou continuar na palestra sobre patrimônio cultural e o que é a categoria da paisagem cultural, né? E essa palestra é especificamente sobre paisagem cultural brasileira. Agora eu vou contar só nesse âmbito nosso da portaria IPHAN número 127 de 2009, que é um regramento criado pela presidente do IPHAN, né? No âmbito também do, então, Ministério da Cultura, que hoje está sendo regido, né, não existe mais Ministério da Cultura, e está sendo regido pelo Ministério do Turismo. Mas isso é a legislação que a gente dispõe, e essa portaria ela foi criada no ano de 2009, nós já estamos em 2021, passou por processo de revisão, e está continuamente em aprimoramento, né? E eu vou mostrar para vocês, então, o título da palestra é Paisagem Cultural Brasileira, uma nova categoria de preservação do patrimônio, que direciona o olhar para porções do território nacional e para a vida que anima os lugares, né? Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, é o retrato também que a gente tem de um tipo de patrimônio muito, muito caro a gente, né? Muito importante, muito especial, que são os roteiros de imigração no sul do país. E isso são imigrantes de origem alemã, principalmente, mas também italiana, né, que têm as suas formas tradicionais e culturais, e esse território todo, né, ocupado por eles, tem uma série de expressões que vai ser interessante, eu acho, contar para vocês do que é. Aqui, então, é só uma vinhetinha quase para chamar, porque eu vou falar nessa palestra, né. E o que é o conteúdo em si da palestra? É, novamente, um instrumento da chancela da paisagem cultural brasileira, um regramento instituído pelo IPHAN. Esse instrumento é um instrumento no campo do patrimônio cultural, ele diz respeito ao reconhecimento de bens culturais, né, que sejam essas porções peculiares do território nacional, por conta da vida que anima aquele lugar, né, por conta da relação entre grupos sociais e a natureza.
e ele tem vistas para preservação. Essa preservação se dá em conjunto com agentes e pessoas interessadas, tanto das comunidades, quanto de universidades, de escolas, né, e também das outras instâncias do governo, né, todo mundo que queira cuidar daquele bem a partir do que foi reconhecido. Esse tipo de patrimônio, ele é, e hoje em dia também, né, o que se fala sobre patrimônio é que a questão do reconhecimento, para quem que importa esse tipo de patrimônio, né? Ele é importante para quem? E é principalmente para os detentores, em relação a quem vive naqueles ambientes, quem produz esses conhecimentos, quem transmite esses valores culturais, quem dispõe, né, dessa herança também, e quem tem a sua identidade associada a essas porções do território. Então, a gente vai falar sobre isso, e essa palestra não vai ter tanto slide textual, porque como a gente tem exemplos muito bonitos aqui desse tipo de patrimônio, né, às vezes vale mais a pena conversar a partir de imagens. Então, eu vou falando para vocês o que foi destacado, né, esperando que vocês possam compreender um pouco mais sobre isso, que é bem especializado, assim, do campo, né. Então, o que eu vou mostrar? Experiências pioneiras de inventários, oficinas participativas com as comunidades, né, com as pessoas interessadas, os trabalhos de campo feitos, e vou partir de dois casos. Um é esse dos roteiros nacionais de migração em Santa Catarina, que foram aquelas fotinhas iniciais, e depois o caso da Foz do Rio São Francisco, que faz a divisa de Alagoas com Sergipe, né? Então, vou passar para o primeiro caso, dos roteiros nacionais de migração. Igual eu falei, não vou ficar pondo texto sobre a portaria da chancela, porque eu acho que interessa menos, né? E vou mostrar para vocês essas coisas que às vezes a gente não tem muito conhecimento, ou não tem a possibilidade de visitar e de saber que é patrimônio. Mas isso também é patrimônio, o IPHAN reconheceu, né? E o estilo do reconhecimento do IPHAN se iniciou por meio dessa região, que é lá em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, né? Região de Pomerode também. O rio Itajaí corta essa região, e houve uma série de propriedades agrícolas, né, dos imigrantes que se instalaram nessa região ali no século XIX, a partir do início do XX, foram construindo também as suas casas, né, e tem essas tradições relacionadas a como fazer os pomares, como cultivar a agricultura, né, e a criação dos animais, em pequenas propriedades de origem familiar, né. E aí o IPHAN sempre se atentou para essa região, porque ela tem uma materialidade também, uma aparência muito, muito sui generis, né, muito individual, específica, né, e o IPHAN começou ao longo do tempo tombando essas arquiteturas. Olha que bonita a forma, né, de fazer arquitetura. São arquiteturas chamadas também no estilo enxaimel, que tem esses tijolinhos colocados, né, ela tem as palafitas também. Esses tijolinhos muitas vezes são encaixados com essa trama de madeira, né, que está aí, que a gente vê relacionado à alvenaria, nas paredes das casas. Esse telhado também é bastante específico e compõe esse retrato dos edifícios ali nessas propriedades, que tem os seus jardins também associados, criação de animais, né, propriedades agrícolas em que a gente tem a produção. Só que o IPHAN, ao longo do tempo, tombou essas casas, tombou os edifícios. O que significa isso? Ele usou de uma legislação que a gente tem, que eu falei na outra palestra, que é antiga, né, que vem desde 1937, a gente usa ainda até hoje, que é da preservação desse ambiente, tombando esses edifícios. Significa que eles não vão ser destruídos, eles não podem ser substituídos por outros, né, e se houver modificações, tem que perguntar para o IPHAN, tem que apresentar projeto, o IPHAN vai lá em diálogo, porque tem características específicas reconhecidas como patrimônio nacional, né? Só que o IPHAN tombou uma série de propriedades, olhou para os bens nessa região, mas não foi suficiente, porque existem as práticas culturais ligadas a esse ambiente, né? Então, aqui tem formas tradicionais de fazer os bolos, as cucas deles, os pães, né? Geleias, e toda uma produção que, se vocês olharem, é assim rudimentar, relacionada ao cotidiano, é artesanal, né? Não é uma fabricação industrial de coisas, ela é justamente desses forninhos, né? Assim, e que tem os conhecimentos e as tradições que vieram também de legados, né? Daqueles grupos europeus que vieram para cá, e no Brasil também modificaram os seus saberes, né, e criaram uma série de adaptações para aquilo que eles já sabiam, configurando um patrimônio que é específico brasileiro,
que têm as tradições que vieram de fora, mas elas, ao serem transmitidas e ao estar em contato com as outras pessoas do Brasil e com os materiais que tem disponíveis no Brasil, foram trazendo características próprias, né? E o IFAM não estava muito olhando para essa questão da produção dos doces, né? Da língua, ainda tinha, dos bordados, que são características culturais daquela região. Então, o IFAM, apesar de trabalhar com preservação da edificação, que é o que está mais tradicional, ainda viu que tinha uma série de valores ali. E estava havendo um problema naquela paisagem, porque os filhos desses imigrantes, né, que habitavam nessas propriedades, trabalhavam ali no campo, né, na produção, não queriam sair do lugar. Eles têm as suas referências culturais, têm a sua afetividade, né, têm o trabalho junto à família, só que eles estavam se empobrecendo, porque por conta de mercado, e também porque lá na região de Pomerode já tinha outras indústrias, né, e coisas já de desenvolvimento muito maior, chamando a população do campo para a cidade, e esses meninos estavam virando também trabalhadores industriais, embora quisessem permanecer ali se as condições de vida fossem mais favoráveis, né. Então o IFAM olhou para essa região com muito carinho, e para além do tombamento e da proteção das edificações, né, da conservação dos imóveis, também foi reconhecer essas práticas e já começou a trabalhar no sentido de olhar aquele lugar como paisagem cultural. Então, vendo relação entre os grupos sociais e o território, né, como as tradições se mantêm naquele lugar, por exemplo, o esquema de irrigação nessas propriedades, né, a tecnologia, a infraestrutura colocada para as lagoas terem as suas águas decaindo para outras lagoas e assim sempre ter a forma de irrigar aquele campo. Então, olhar o território de um modo mais abrangente mesmo, vendo o seu patrimônio natural, mas também relacionado à vida, ao cultivo, ao manejo, ao agenciamento pela população que vive ali e que tem os seus conhecimentos. Então, o que o IFAM foi fazer na prática? O IFAM buscou os agentes para tentar promover essa paisagem, né, para tentar reconhecer que ela tem valor patrimonial, muito além de só o patrimônio edificado, né, e tentou, por exemplo, conversar com a Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que o tipo de produção dos doces, por exemplo, ele é artesanal. Olha para vocês verem nas fotos lá em cima, né, do fogão de lenha, os pães serem feitos. Então não adianta multar os proprietários ou taxar buscando como se fosse uma asepsia que só se encontra em indústria. Tem que compreender o que é aquele lugar, né, e a legislação tem que se adequar para aquilo, valorizando, e aí fazendo oficina com a população também para ver formas de higiene, mas não querendo transformar aquele lugar em outra coisa. E aí também o IFAM conversou com o SEBRAE, no sentido de, qualificando essa produção que a população já faz, fazer feiras, colocar aquilo também com certificado de origem, né, ter uma produção e alavancar o turismo também relacionado àquilo que se faz no local, conseguir uma maior valoração para aquilo. Então também ajudou a formar agentes no lugar, que eram também os agentes turísticos, né, que favoreciam e faziam apoio para a visitação da região. Então levava nessas edificações, levava nessas fazendas para conhecer o cotidiano das famílias, conhecer essa produção cultural tão específica. Algumas dessas edificações tombadas passaram a ser até pousadinhas e receber algumas pessoas, tudo em pequena escala, né, compatível com o lugar e sem atrapalhar. Mas, assim, oferecer um café da manhã com os produtos da região. Então, pelo menos a iniciativa era de tentar respeitar o que é o patrimônio de lá e tentar um melhor diálogo, uma melhor inserção no mercado para melhoria e qualidade de vida do que é a própria vivência deles ali na região em relação ao patrimônio, né? E também promover tudo isso, os falares, levar o conhecimento, as festividades, né, memórias, identidades. Então, por exemplo, a Secretaria de Turismo da Prefeitura, em diálogo com o IFAM, também promoveram algumas coisas até de bicicleta na região, passeio noturno, às vezes, para ver como são essas fazendas à noite, as festas que eles já fazem, abrir para as comunidades externas, né, no sentido de deixar conhecer essa vida que anima o lugar. Fazia muito mais sentido do que você ficar com uma coleção de prédios, assim, meio mortos, né, preservados, muito bem conservados, muito importantes para a história da arquitetura, para a história mesmo do patrimônio nacional, mas que, assim, não era só isso, tinha muito mais coisa. Então, a ideia da chancela da paisagem cultural é essa de colocar os agentes em diálogo
em conjunto com a população, ouvir dela, conhecer melhor o patrimônio, porque quem faz é quem sabe explicar sobre isso, né? E promover isso que é uma parte também do que faz parte do nosso Brasil tão grande, tão diverso, né, tão rico. Então, o que a experiência de Santa Catarina e esses assuntos de paisagem cultural nos mostraram lá? Que para além do patrimônio material e dos bens tombados, né, dos edifícios, dessa arquitetura, para além dos processos históricos relacionados à imigração, à chegada da população para ali, estava se vendo também as práticas sociais no território, relações sociais, os processos de transformação, as dinâmicas de hoje, e essa questão das permanências, né? O que ainda ficou e que é significativo de ser transmitido para as próximas gerações. Isso é bem o sentido do patrimônio no geral, e que paisagem cultural, sendo uma nova categoria nesse campo, também vai ter essas perspectivas, né? Então, o IFAM também viu essas relações com a natureza, né, e estava trabalhando o patrimônio como um ativo, aquilo que tem que fazer parte do futuro e do desenvolvimento. Não é no sentido do passado, coisa que ficou e que é velharia, coisa morta. Não, muito pelo contrário, é o que dá valor, o que leva para o futuro por ser diferenciado, por ter qualidade, por ter história, por estar relacionado com a memória das pessoas, por ser interessante, por não ser uma coisa massificada que tem igual em todo lugar. É super específico, então tem que ser valorado, e a população que faz o patrimônio, principalmente, né? Então, muitas vezes, os contextos sociais peculiares, esses contextos diferenciados, né, das paisagens, eles existem e se mantêm por conta própria, na verdade, por processo de resistência a essa globalização, a essa massificação das grandes cidades. E não raro os moradores enfrentam dificuldades econômicas, né, e outras necessidades. E, às vezes, não tem assistência devida do Estado nas suas demandas específicas. Então, a ideia da figura da paisagem cultural também é isso, de ver esse patrimônio cotidiano e valorizar essas porções específicas do território. E aí a gente volta para o que é a missão do IFAM na sua instituição, na instituição mesmo, né? O que o IFAM faz? Então, o IFAM tem por missão promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro, para fortalecer identidades, garantir o direito à memória, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. A missão e a visão do IFAM, que são coisas que a empresa tem, mas a gente como órgão também tem isso, né? Qual é a missão do IFAM, para que ele serve, qual a visão? Então, está atrelada à manutenção de valores que englobam qualidade de vida, memórias e identidades, conseguir um amplo acesso ao patrimônio cultural, valorizar a diversidade cultural, o desenvolvimento sustentável, a cidadania, né, descentralizar as questões de patrimônio e olhar as várias formas do patrimônio nos vários recônditos dos lugares, né, que fazem parte do Brasil, não só nas capitais, no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, em Salvador, em Minas Gerais, né, mas, na verdade, andar pelos rincões do país e ver outras formas de expressão cultural que são importantíssimas e que trazem o que é a nossa população brasileira, né. Então, tem essa perspectiva também inclusiva, de inclusão social, e de desconcentrar ações, de parar de trabalhar regionalizado nesse sentido mais de capital, né, olhar o patrimônio diversificado em outras regiões geográficas que às vezes nem são conhecidos e valorizados. Aí eu vou passar, então, para a explicação desse outro caso pioneiro, que se refere à paisagem cultural da Foz do Rio São Francisco, em Alagoas, em Sergipe. Só de vocês olharem a foto, já dá para ver que, comparado com o outro, é uma tradição cultural também totalmente específica. Assim como aquela tem particularidades, essa também. E é desse jeito, quando a gente for olhar as paisagens culturais e as paisagens que fazem parte do Brasil todo. Em vários lugares é diferente. A do Vale do Ribeira, que eu falei, é diferente daquela da Amazônia, por exemplo, né, da mandioca, que eu não lembro mais se eu falei nessa palestra ou na outra, mas também são diferenciados. Cada lugar vai ter o seu retrato, né, paisagístico. Então, aqui a gente tem as formações fisiográficas e geográficas muito bonitas, né, nesse sentido estético da paisagem. Na região da Foz do Rio São Francisco tem manguezais, tem dunas, e tem um saber relacionado a essa arquitetura de palafita também, feita do trançado de palha, que é um saber também muito específico e que funciona perfeitamente, é super adequado para o local, né? E tem a culinária também relacionada, que é a sururu, muito importante, que movimenta a economia no local. Então, como é que começou isso? O olhar para essa região? Bom, no IFAM, chegou um pedido de tombamento, aquele que eu falei para vocês, desde o decreto 37, que ainda está válido e a gente ainda usa hoje, que é muito importante, mas veio o pedido de tombamento da Foz do Rio São Francisco, como patrimônio natural.
né, uma das categorias de tombamento do Decreto-Lei 25 de 1937. Esse pedido para o IPHAN de tombar a foz foi feito por um biólogo que mora lá na região, né, e é presidente da Associação Canoa de Tolda e também do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo São Francisco. E o IPHAN recebeu o pedido, vamos tombar a foz. Só que o IPHAN já tinha trabalhado no Rio São Francisco, considerando localidades ribeirinhas, desde a nascente até a foz. Então, o Rio São Francisco, fica inteiro no território nacional, ele é inteirinho brasileiro, ele nasce no Brasil e deságua no Oceano Atlântico, né? E ele perpassa Minas Gerais, que é onde ele nasce, na Serra da Canastra, passa pela Bahia, algumas regiões, passa por Pernambuco e vai até a Foz, que é entre Alagoas e Sergipe. E o IPHAN já tinha estudado um pouco do que existe de patrimônio nessa região e já tinha iniciado um diálogo com outros representantes de instituições para pensar projetos comuns, né, formas de valorizar o que existe de patrimônio naquela região. Então, o que o IPHAN tinha feito por sua conta própria, né, com recurso do orçamento da União? Ele olhou amostras e partes do Rio São Francisco para estudar a questão de patrimônio, né, e contratou equipes multidisciplinares de formação diversa de profissionais, né, arquiteto, geógrafo, antropólogo, educador, para estar lá em campo, verificando o que havia de patrimônio e de representantes importantes para a gente olhar, né, nessas localidades que nem sempre eram conhecidas. E aí, o que veio da resposta do inventário, né, desse estudo sobre o que existe na região, foi uma série de achados, e muitas vezes muito bonitos, como patrimônio natural. A própria Serra da Canastra, né, ela tem cachoeiras, tem rio, tem essa formação que gera um turismo também de fundo ecológico muito interessante, tem inscrições rupestres. Na parte da Bahia tem as hidrelétricas e uma série de histórias também relacionadas a comunidades que até sofreram com a construção dessas hidrelétricas, teve alagamento de povoados. Então, o Rio São Francisco é muito cheio de história e conta muito sobre a gente. Conta sobre a agricultura de arroz, que já teve de várzea. E assim, o que acontece? O Rio São Francisco é uma coisa só. Então, quando constrói hidrelétrica no médio curso dele, modifica o regime das águas até o final, lá na foz. Por quê? Porque a água de uma indústria hidrelétrica, ela entra cheia de matéria orgânica, né? Ela entra viva e com materiais. E quando ela sai uma água lavada. Sai uma água parecendo de torneira. E em muito menor quantidade. Né? Então, isso afeta a pesca, isso afeta outras coisas relacionadas ao rio lá na foz. E o que a gente viu, por exemplo, é que por conta da água sair das indústrias hidrelétricas e desse regime que a Chesf faz, né, várias vezes o rio está parecendo que está quase secando, perto de como ele foi ao longo da história, que ele transbordava, né, ele fazia ondas até o rio, assim, para fora das margens, de tão caudaloso que ele era e de tão forte que as águas chegavam até o mar. A partir do aproveitamento de hidrelétricas, a água foi para a foz, chegando fraquinha. E aí o mar adentra a porção do território que antes era rio. Então, a gente também tem esse histórico de povoados que estão alagados, e que hoje em dia interessa também para o patrimônio cultural, mas no sentido de arqueologia subaquática, que é de estudar aqueles povoados, sua história antes. Tem filmes também sobre outros casos desses de povoados alagados, né? E tudo isso também conta da história e gera esse patrimônio que é diverso. E a gente sabia que na paisagem da Foz do São Francisco tem uma relação muito direta de vida mesmo da população, das populações que habitam lá, porque elas usam o rio na pesca para sua sobrevivência, para transporte, né, para pesca. É diferente daquela região mais turística da nascente, que são as grandes cachoeiras e que aí são parques nacionais. Tem menos dessa população. Lá tem também população quilombola, tem gente que usa também o território. Mas aqui é uma relação mais direta da produção de vida mesmo. Tem as procissões de Bom Jesus e Navegantes, tem corrida de embarcações. Essas embarcações, às vezes, são feitas nos estaleiros e são construções navais artesanais. Esses barcos não são o caso, mas tem alguns outros que não tinham nem motor. O barco inteiro é fabricado assim na picareta, no enxó, né? E tinha velas também para navegar no Rio São Francisco. Então, são também tradições específicas relacionadas à comunidade. E voltando ao que eu disse, aquele pedido tinha sido feito ao IPHAN para tombar a paisagem da foz, olhando o seu patrimônio natural, né, a natureza excepcional ali, as feições
de geografia física, né? Muito importante. Só que a gente, desde quando fez esse inventário amplo, da nascente até a foz, já tinha visto que o instrumento da chancela da paisagem cultural parecia mais interessante, porque ele enfoca os grupos sociais vivendo naquele ambiente, né? Então, e aquele ambiente, ele é modificado, ele é agenciado, ele é um ambiente histórico, né? E cultural e social, né? Então, ele é modificado o tempo todo também na sua feição. Não está tratando exclusivamente de natureza, está tratando na relação com a vida humana, né? Então, a partir dessa premissa, a gente foi tirar dúvida e em 2012 foi feita uma oficina participativa, um encontro, lá na Universidade Federal de Alagoas, né? O IFAM se reuniu junto com outros agentes da Chesf, Codevasf, Petrobras, e aí conversou sobre os instrumentos do IFAM, conversou sobre esse pedido, explicou o que o tombamento incorre, o que a chancela da paisagem cultural brasileira incorre. O tombamento, ele está muito centrado também na preservação da materialidade. É lógico que ele se relaciona com patrimônio imaterial, com saberes, né, com conhecimentos geracionais, com expressão cultural, mas o tombamento mesmo, ele incide principalmente na parte material. Por isso que quando vai um agente fiscal do IFAM exercer o poder de polícia, ele vai ver se ninguém destruiu a materialidade ali do bem, né? E não é essa premissa quando você está trabalhando com os grupos que vivem daquele território e que eles mesmos sabem e conhecem muito melhor do que ninguém o próprio regime natural daquele lugar, né? Então, a perspectiva do instrumento da chancela da paisagem cultural brasileira é mais nesse sentido motivacional, de entrar em contato com os agentes, de todos juntos trabalharem pela preservação daquilo, né? Então, nessa oficina de 2012, os representantes reunidos conversaram sobre os achados do IFAM, lá quando fez o inventário, né, que é esse estudo temático, saem livrinhos, apostilinhas sobre o que existe de patrimônio, e na região do Baixo São Francisco, debateram sobre potencialidades e fragilidades daquela região, e o que existia de potencial valor para reconhecer como patrimônio cultural. Então, foi solicitado que se realizasse um inventário específico de paisagem cultural, para mapear as questões que importam no âmbito da paisagem cultural. E aí a gente partiu, então, para investigar referências culturais de quem vive ali, dos grupos sociais. Então, tinha que obter informações sobre percepções do lugar, sentimento de pertencimento, como os grupos vivem no local, né? Tinha que fazer entrevista, oficina, ter método de participação social, para ter os pesquisadores em campo, junto com os representantes que queriam contribuir das comunidades, né, explicar o que significa um trabalho no âmbito do patrimônio, né, quais as premissas, o que se busca de valorização daquilo. Então, precisava também do trabalho em âmbito etnográfico, que a gente fala, das ciências sociais, assim, da antropologia, da sociologia, mesmo da história oral, para você constituir as narrativas, para você compreender aquele lugar vivido, né, é uma paisagem cotidiana. Então, no âmbito do IFAM, é claro, a gente é técnico, trabalha cada um no seu escritório de trabalho, que geralmente é na capital, eu estou em Brasília, tinha o pessoal lá em Maceió, Alagoas, tinha o pessoal em Aracaju, em Sergipe, mas para ir na região de Piaçabuçu e nos municípios da Foz, precisava ter pesquisadores em campo. Então, o termo de referência foi para contratar esses serviços especializados para inventariar a paisagem. E aí se formou uma equipe multidisciplinar, que tinha arquiteto urbanista, geógrafo, cientista social, historiador, para trabalhar em campo. Acho que tinha que ser 180 dias para conversar com a população, né, local. E a gente, no âmbito do IFAM, também formou um outro grupo de trabalho, aí para fazer a gestão desse contrato, né. Então, juntou a gente, que é da área central em Brasília, com os representantes do IFAM lá nos estados, né. E aí o método para usar, para fazer a identificação, foi esse que está disponível no site do IFAM, chama Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, são fichas de inventário do SICG, né, hoje em dia a base de dados está acessível online, e a gente fez também um roteiro específico de como realizar a entrevista com os grupos sociais. Então, igual eu falei, foi uma ação orientada por uma equipe já interdisciplinar no IFAM, mas que contratou serviços especializados de empresas externas, né, de pesquisadores, para conduzir em campo as entrevistas e ter essa disponibilidade de ficar no local. O roteiro que a gente formulou parece aquelas coisas que o Departamento de Patrimônio Imaterial do IFAM trabalha, mas foi adaptado por conta do tempo da pesquisa. Né, um inventário no âmbito do patrimônio imaterial demora muito para você compreender as referências dos grupos sociais.
Então, aqui foi num tempo reduzido e não era um inventário para aplicação direta, não é pergunta autônoma, assim, que a pessoa responde. Então, o cientista social ia modificar essas perguntas e, na forma dele lidar com a população, ele ia tentar compreender. Mas, de todo modo, os conteúdos eram identificação da pessoa entrevistada, sua história pessoal no território, questões sobre como percebe a paisagem, suas referências culturais, o que ela entende que é necessário de preservação da paisagem, e aí compilar as informações. Então, só para ver, né, por exemplo, história pessoal no território, nesse tópico. As perguntas eram: há quanto tempo mora no local, se a família reside no local, por que eles chegaram ao local, como que é a vida ali, o que mais gosta da vida naquele local, quais as principais dificuldades, o que mudaria. Em relação à percepção da paisagem, quais os elementos existem lá naquele local que se destacam para cada informante, né, para cada entrevistado, quais as mudanças na paisagem que tem percebido ao longo do tempo e quais fatores que causam essa mudança, qual a importância do rio para você e para a região, como as pessoas se relacionam com o rio, enfim, uma série de coisas sobre referências culturais, festas e eventos, como é que são as músicas, as danças, as encenações, o que é típico na região. E assim, igual eu disse, não era para ter aplicação direta, né? O profissional utilizava esse escopo de informações, mas ele fazia a abordagem como quisesse. Alguns fazem até mapeamento cultural com cartografia, né, mapas e desenhos para a população explicar essas coisas. Enfim, foi muito interessante. E aí aquele inventário das fichas do SICG somadas a esse roteiro, né, e nesse âmbito de realizar pesquisa histórica, pesquisa de imagens, pesquisa de audiovisual, vídeos, né, bibliografia sobre a região, você vai compondo informações que são aqueles dossiês que a gente chama, né, ou o próprio escopo do inventário, que ao final dá uma série de volumes, vários livrinhos, para você dizer o que há de patrimônio. Então, se produzem mapas temáticos, tem cartografia interpretativa, e a gente estuda também sobre a legislação que incide no território. Então, por exemplo, ainda mais falando de rio, essa parte que eu falei para vocês de quem regula o regime das águas é importante. A parte de proteção ambiental também, onde tem unidade de conservação, onde tem parque instituído. Então, coloca-se os agentes, e da municipalidade, principalmente, porque é quem regula, né, o ordenamento territorial e as cidades, né, e as edificações. Então, esses agentes todos em contato, junto com os representantes da população, pensando o que seria essa paisagem cultural, e estabelecendo a sua delimitação e principalmente olhando as suas áreas internas, né, compreendendo as suas características. Então, isso aqui eu já falei, que são as lideranças comunitárias, os representantes, todo mundo que fazia parte dessa empreitada. Aqui são as fichas de inventário que eu mostrei para vocês. Esse inventário é o SICG, Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão. Significa que o conhecimento e as informações produzidas para o patrimônio vão ser utilizadas diretamente na gestão e preservação daquele bem. As informações não são desvinculadas ou desarticuladas. As informações sobre patrimônio são pensando no que vai precisar ser feito para cuidar daquilo, né, e para ter uma melhoria. Então, tem os vários módulos, né, e aqui são fichas que foram produzidas e observa várias características no local. Então, assim, como é que são os tiradores de coco, tem muita coisa relacionada também à cultura do coco e do couro, né, também tem um pouco, tem essa questão de plantação de arroz, aquela parte que eu mostrei para vocês também da arquitetura de palha. Eu não sei se vocês conseguem ver ou se está pequenininho, mas a imagem à esquerda é a canoa de tolda, lusitânia, né, ela foi tombada pelo IFAM, ela é um bem cultural móvel em circulação, que é muito impressionante a forma como ela foi criada, do ponto de vista da sua parte construtiva, né, da sua técnica de navegação. Ela se move à base de vento, tem 2 velas, se articulam, tem todo um saber fazer em relação àquilo. E esse tipo de embarcação era muito tradicional no Rio São Francisco, havia corrida de barcos a velas conforme o vento, né, e aí por conta dos barcos motorizados, lanchas e essas coisas mais recentes que tem em todo lugar, foi tendo uma diminuição desse tipo de patrimônio, né? Então, o IFAM tombou essa representando os demais barcos que haviam, ainda alguns lá na região da Foz, né, mas não tantos. Então, o inventário também serve para esse tipo de coisa, para a valorização desses bens. E aí, enfim, esse último slide era só para mostrar isso, né, relação espaço, tempo, atores, e para a gente ver que as entrevistas feitas com os pontos focais, com as pessoas que eram informantes, né, mostra a relação indissociável entre a comunidade que habita
e aqueles lugares, que eram os manguezais, as dunas, as cidades ali que tinha os estaleiros, né, e tudo, e a memória, o quadro de vida cotidiano, as perspectivas, estão todas relacionadas, é fundante mesmo de questão de identidade, né. Tinha pessoas que diziam assim, o que é o Rio para você, o Rio São Francisco? Eles diziam, o Rio São Francisco é meu pai, é minha mãe, é tudo para mim, né, o Rio, teve um que falou, o Rio é o sangue que corre no meu braço. Então, assim, é uma relação muito direta mesmo, de vida, de afeto, e de tudo que foi vivido no Rio em termos de sociabilidade, né, de tradições e manifestações, celebrações. Então, é isso que a gente trata em termos de patrimônio, e o olhar para o território nunca é excluindo população, é justamente vendo essas relações intrínsecas, né? E a outra coisa muito importante do inventário é que é crucial ouvir quem mora no lugar, porque as formas das paisagens são totalmente diferentes. Por exemplo, quando a gente turista vai para o lugar e olha as dunas, você vê aquelas dunas assim, com uma composição, né, da areia ali, alguma vegetação rasteira, mas parece inabitado, parece um lugar muito bonito, em que bate o sol. E quando você ouve o relato da população, ela sempre se utilizou daquele lugar, né, inclusive para comércio, para turismo, e o que eles têm é um tipo de habitação itinerante, que eles conseguem montar e desmontar conforme passa a fiscalização da parte ambiental do parque lá nacional, né? Então as dunas não seria para ter moradia, né, assim, mas na verdade tem essas edificações e habitações que são um pouco clandestinas, mas que sempre foram feitas, e o que elas são itinerantes, de rápido e fácil desmontagem. Então, para a gente, o que às vezes é memória de um lugar plácido e calmo, quando você entrevista a população que vive naquele local sobre essa mesma parte, esse mesmo lugar do território, eles vão ter outras memórias, de fugir da polícia, né, de ter que tirar as mercadorias correndo, porque nas dunas sobem os turistas, né, porque é um parque também, e aí as pessoas querem ver, e isso, lógico, fomenta o comércio local. Só que aí a presença da população está clandestina ali, por conta de ser um parque ambiental que não permite a morada, né. Então, isso que a gente falou são referências às formas mascaradas e escondidas na memória da população, que você só acessa esse conteúdo se entrevistar e conversar e dialogar sobre esses assuntos, né? Então, assim, as tradições são enraizadas, esse trabalho também de inventário está disponível, da paisagem cultural da Foz, do Rio São Francisco. Aqui são mapas, houve vários mapas, esse é só um deles, mostrando setorização da paisagem. Porque essa delimitação da paisagem cultural, ela não é indistinta, igual eu falei para vocês, né? Ela é formada por a área de dunas e areal, ela é formada por aquela parte da orla, tem aquele pedaço que foi submerso pelo mar, que o mar entrou, né? E aí inundou o que eram antigos povoados. Então, tem arqueologia subaquática, tem o uso no manguezal, tem o uso na restinga também, a população que vive dos produtos que se encontram ali. Tem os centros urbanos maiorzinhos, onde tem a produção dos estaleiros e onde a população vai para adquirir os seus bens, do que for necessário, né, para subsistência também, e vende nesses centros maiores os seus produtos de culinária, de produção de artesanato. Então, quando a gente olha a paisagem, não é uma massa indivisível, assim, e indissociável, né, a paisagem, ela é capaz de ser setorizada, você tem que estudar a fundo ela, para ver as suas diferentes composições, as suas formas, as suas dinâmicas, e isso é observando tanto dinâmicas naturais, quanto a partir dos relatos de população, de como é que eu uso naquele lugar. E aí, só para terminar também, sobre a chancela de paisagem cultural, a gente observa pontos fortes, oportunidades de melhoria, né, o que já pode ser visto, que é de interesse de preservação, mas que tem problema, e que o IPHAN tem que ser mediador, interlocutor junto com outros órgãos, se reconhecer a paisagem, né, se chancelar aquele bem. E aí, assim, no diálogo com os outros agentes, a gente faz assim, observa as características da paisagem, as várias coisas que existem, por exemplo, de pesca artesanal, corrida de barcos, festa de Bom Jesus de Navegantes, cada atributo, cada característica de que compõe o patrimônio cultural na região, a gente vê o que tem de problema, os fatores de risco, as medidas que são necessárias para a valorização daquilo, quem são os parceiros em potencial, se é Ministério da Pesca, se é Secretaria de Cultura, se é o ICMBio, se é o Projeto Tamar, né, quais são os interlocutores, além obviamente, das prefeituras e da população interessada. E aí o plano de preservação são as ações a serem desenvolvidas entre os partícipes, cada um unindo os esforços e fazendo o que lhe compete, o que é possível fazer. Então, a ideia da paisagem cultural é essa,
Mas no contexto em que a gente está, principalmente das esferas públicas, né, sem recurso, com orçamento reduzido, em pandemia, está muito complicado esse tipo de trabalho, que é de articulação e que né, pede interlocução entre pessoas e tudo isso. Então, ainda é uma categoria desafiadora da paisagem cultural brasileira, mas eu acho que tem um campo enorme para ir adiante, né, para seguir pela frente. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais a Ana pelo convite, né, cumprimento os presentes e fico à disposição. Mônica, eu que agradeço demais, foi muito esclarecedor, muito interessante, e você mostrou de fato a paisagem cultural como essa vida que anima os lugares, né? E eu acho que isso talvez seja muito novo para os que estão ouvindo, apesar do instrumento já existir há quase 2 décadas, né? É muito novo, talvez, pensar que o ambiente em que nós vivemos, os lugares que nós frequentamos, as tradições que nós temos, elas podem, talvez, serem consideradas como um patrimônio, né, uma paisagem cultural, parte de uma paisagem cultural, e eu acho que esse trabalho é riquíssimo, porque ele abre a possibilidade para que aquilo que está acontecendo agora, aquilo que é vivo, seja considerado como patrimônio, né? Então, eu, enfim, até faço esse comentário porque me anima muito ver isso acontecendo, apesar do momento muito difícil que a gente vive, né? Eu acredito que aqueles que acompanham sabem o que o IPHAN tem passado, né, nesse contexto atual de governo, porém, essa produção de conhecimento, ao exemplo dos 2 casos que você relatou, e acho que para a gente que está aqui próximo a Rio São Francisco, né, o caso da Foz é interessantíssimo, e eu não posso deixar de pensar em outros exemplos que talvez pudessem ter essa chancela, como, por exemplo, Bom Jesus da Lapa, com toda a tradição das romarias, né, o Vale do Rio Corrente, com a navegação fluvial e todas as tradições ribeirinhas que estão no entorno, e eu acho que a sua palestra fica como um convite para que os professores e estudantes aqui pensem em temas de pesquisa, em fazer esses levantamentos também, e participar, né, porque eu acho que isso é um patrimônio de todos. A ideia é bem essa mesmo, sabe, Ana? E também eu queria dizer que no site do IPHAN tem também toda a parte relacionada à educação patrimonial, que, como a gente está falando com educadores, né, escolas e universidade, eu acho que isso é fundamental. Lá tem uma bibliografia de referência, e tem um outro inventário também que eu não falei, chama inventário participativo, mas que às vezes é menos técnico e é de mais fácil aplicação para os educadores em conjunto com a comunidade. Porque esse outro deu um pouco certo porque foi orientado e teve esses profissionais, mas é bastante especializado, assim, né, de gente contratada para aquilo, e a gente mesmo fez capacitação para eles. Agora, o inventário participativo, ele foi feito para ter essa ampla difusão e ser usado em vários lugares. E ele é retrato desse outro inventário que eu mostrei. Então, assim, está disponível no site do IPHAN, tem a equipe que orienta, mesmo a gente também, o que precisar fica à disposição. E a ideia é bem essa mesmo, mostrar que o patrimônio existe. Na verdade, o patrimônio cultural, ele já está. Isso que eu apresentei é o Estado passando a reconhecer, e no nosso caso, né, que é a instância federal, é como representante da memória brasileira, né, aquela coisa do ideário de nação que eu falei lá na palestra 1. Mas o patrimônio cultural, ele é de todo mundo, antes de tudo, e ele está sendo produzido, ele existe, né. Então, é muito importante, a gente oferece também assistência técnica, e tudo isso que você falou é a ideia e é incrível. E tem muitos mesmo, né? Muitas paisagens, muito patrimônio em potencial para ser estudado e ser valorizado. Então, eu fico feliz se isso puder trazer desdobramento mesmo. Bom Jesus da Lapa com as procissões, né? Seria um sonho mesmo. E tanta coisa que a gente não conhece, a questão do patrimônio é isso mesmo, você dar a conhecer, pôr luz naquilo, colocar o holofote, explicar o que é aquilo, né? E a partir dali é que vem as ações de preservação, o que pode ser feito, e sempre traz melhoria para o lugar, sempre traz melhoria para a vida da população, né? Então, acho que o caminho é esse mesmo. Agradeço o convite, é sempre uma honra poder falar assim com vocês, ter essa interlocução. Mais uma vez, eu que agradeço muito, em nome da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, e espero que essa seja a primeira de outras trocas e colaborações com o IPHAN. Tá certo. Um abraço. Um abraço, para os seus colegas e para o pessoal que estiver assistindo. Grande abraço. Tchau, tchau.